muitas das vezes dado como quase como um aspecto opcional, quando não deve ser. Todos os seres vivos dormem e não é à toa que nós passamos um terço das nossas vidas a dormir. Portanto, isto também revela muito o papel que o sono tem na nossa saúde, tanto a nível físico como psicológico. O sono ajuda a conservar energia, portanto, durante o dia gastamos muita energia. É no sono que a nossa pressão arterial reduz, a nossa temperatura, o nosso batimento cardíaco, portanto, tudo isto tranquiliza-se nesta fase. A nível de relação emocional, há de reparar que quando não dormimos bem, normalmente temos tendência a ficar mais irritadiços, mais chateados, temos tendência a preocupar-nos com coisas que nos outros dias não têm importância nenhuma. Portanto, o sono também é muito importante na parte da regulação emocional, ajuda-nos mesmo a regular as emoções e a estar mais bem dispostos e a enfrentar desafios do dia a dia. Também aquela questão do sono de beleza confere, o sono ajuda a regenerar os tecidos e deixar a pele com um aspecto muito mais saudável. Nós vemos que quando não dormimos tanto, temos mais papos, temos os olhos vermelhos, temos mais olheiras, portanto percebemos que também tem esse impacto a nível de beleza, não é? A nível físico. Também aqui ajuda-nos na parte da aprendizagem, porque tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do dia é consolidado enquanto dormimos. Portanto, o nosso cérebro precisa mesmo de fazer esta pausa e de consolidar, portanto, reter aquilo que é importante e eliminar toda a informação desnecessária durante o sono. Também ajuda-nos a regular o apetite, e isto é muito importante também. Porquê? Porque nós produzimos uma hormona que é a leptina, que é a hormona da saciedade, enquanto dormimos, e a da grelina, que é a hormona da gula, portanto é reduzida ao longo do sono, enquanto dormimos. Daí, se efetivamente o nosso sono não estiver assim tão saudável, ou tivermos assim uma rotina saudável, vamos ter tendência a ser mais impulsivos. Por exemplo, durante a noite comemos mais snacks, mais bolachas, mais batata frita, coisas assim muito menos saudáveis, o que também não ajuda na questão do peso. Também o sono previne uma série de doenças, tanto mais a nível físico, mas também a nível cardiovascular, como AVCs, infarto do miocárdio, entre outras. Portanto, o sono tem um papel extremamente importante. Durante o dia, isto só para explicar um bocadinho e contextualizar um bocadinho, todos nós temos o nosso ritmo circadiano. Há pessoas que são mais madrugadoras, que são vespertinas, ou há pessoas que gostam de ficar acordadas até mais tarde, são as pessoas que são mais notívagas. Temos o nosso ritmo circadiano, que é muito regulado pela luz solar e pelo escuro. Portanto, normalmente o nosso cérebro recebe este estímulo visual que diz, ok, hora de estar ativo ou hora de descansar, quando está escuro. Quando está de dia, hora de estar ativo, e quando está escuro, hora de descansar. Quando nós dormimos, o que é que acontece? Nós passamos por duas fases, aliás, passamos por 4 fases. Temos a fase NREM, que é composta por 3 fases, e a REM. Para explicar um bocadinho, na NREM temos uma entrada no sono, em que temos a fase 1, que é aquela fase em que começamos a cabecear, já começamos a entrar naquela fase de adormecimento. Na fase 2, ainda não é bem um sono profundo, mas já começamos aí também a fazer alguma retenção das memórias, da aprendizagem, e na fase 3, sim, consideramos já o sono profundo, e aqui também os nossos níveis de nossa temperatura corporal, a questão da pressão arterial, tudo isso começa a baixar. Depois temos a fase REM, que também é extremamente essencial na parte da relação emocional, na questão da aprendizagem, mas é uma fase muito ativa a nível cerebral e normalmente é aquela fase em que temos os sonhos, os ditos sonhos. Nessa altura, não sei se vocês têm, mas nessa altura o nosso corpo paralisa, está bem como uma defesa normalmente. Se bem que há certas perturbações em que efetivamente isso não acontece, mas nesses casos sim é preciso haver uma avaliação. Mas no fundo é isto, isto é considerado um ciclo e nós ao longo da noite normalmente temos entre 3 a 5 ciclos numa situação em que o sono é relativamente saudável e a rotina é regular. Portanto, existem muitas perturbações do sono. Uma das mais comuns é a insónia. Portanto, a insónia pode estar associada, por exemplo, a um evento estressor de vida. Imaginem numa situação de luto, podemos ter insónias. Não quer dizer que
Se for devido a esta situação, possa ser uma questão crónica, não é? Pode ser resolvida com algum acompanhamento, com algum apoio, suporte. A insónia, normalmente temos 3 tipos de insónia. Temos a insónia inicial, que é quando estamos para a cama e temos aquela dificuldade em adormecer. Temos a insónia intermédia, que é quando efetivamente já acordamos durante a noite, pá, e demoramos um bocadinho mais a adormecer e temos aquela dificuldade e andamos ali às voltas na cama. E temos a final. Imaginem uma pessoa, deita-se, dorme a noite quase toda, mas acorda ali um bom bocado antes do despertador e depois já não consegue voltar a adormecer. Esta é a insónia final. Temos uma que é muito comum também, que é a síndrome da apneia obstrutiva. No fundo, é quando paramos de respirar durante o sono algumas vezes. E pronto, esta também é relativamente comum e requer realmente um exame. Esta e outras, um exame mais completo, uma polissonografia. Pronto, existem vários exames e vários especialistas que podem avaliar estas situações. Temos a narcolepsia, que é efetivamente perder a pessoa a adormecer quase que em qualquer sítio. Temos a síndrome das pernas inquietas, que tem a ver também com aquela questão do tónus muscular, a paralisia. Nesta doença não acontece, as pessoas normalmente costumam pontapear durante a noite e não têm esta fase de quase que bloqueio a nível muscular. Temos muitas outras, mas estas efetivamente são as mais comuns e as que mais se ouve falar. O sono e a saúde mental andam sempre de mão dada, não podemos ter um sem ter o outro. Efetivamente, nós vamos perceber que se ficarmos alguns dias sem dormir, ficamos mais reativos, mais chateados, com maior tendência a ser conflituosos ou ser mais impulsivos nas decisões que tomamos decisões que não são tão saudáveis para nós como se tomaríamos se tivéssemos dormido bem. O que é que acontece? Muitas das pessoas que têm ansiedade relatam problemas no sono. Ou seja, uma pessoa pode não dormir bem por causa da ansiedade, ou a falta de sono também pode potenciar os sintomas da ansiedade e eventualmente despertar crises, precisamente por causa da falta de descanso, aquela tal questão da regulação emocional. No caso da ansiedade, pode haver, por vezes, as pessoas que têm ansiedade muitas das vezes têm muitas preocupações, tem muito a ver com. Há uma tensão e uma preocupação excessiva em relação a alguma situação. E o que acontece muitas vezes é que quando vão tentar dormir, as preocupações vêm e entramos aqui num ciclo de pensamentos que geram muita ansiedade e muito desconforto e que impede a pessoa de dormir. Pode atrasar o sono, ou a pessoa pode acordar à meia-noite com estes pensamentos e com estas preocupações. Então associar a experiência de dormir a uma experiência muito desagradável precisamente por causa disso, porque muitas das vezes, sim, vão para a cama e já dizem, ok, não vou conseguir dormir porque vou estar a pensar nisto, ou vou estar preocupada com isto. Também nas perturbações depressivas também temos muito a questão do sono, portanto, cerca de 90% das pessoas relatam dificuldades no sono quando já há uma perturbação depressiva e vemos aqui realmente a importância e é sempre aquela questão de a falta de sono vai potenciar os sintomas depressivos, os sintomas de ansiedade, e para quem já tem estas perturbações, eventualmente também vai sentir possivelmente dificuldades no sono. Portanto, daí vermos que o sono também é extremamente importante nesta parte da regulação emocional. Se for uma privação pontual, normalmente há uma maior tendência a acidentes de viação, uma vez que o tempo de reação é mais reduzido, há a possibilidade de haver microsonos, em que as pessoas adormecem quase que instantaneamente, e isso claramente aumenta o risco de acidente. Também para quem trabalha com máquinas pesadas, aumenta-se o risco de acidentes de trabalho. Também, já vimos que a nível do humor dificulta a parte da concentração, aumenta a irritabilidade, se for assim uma privação mais pontual. Se for uma privação que dura muito mais tempo, é certo que efetivamente estamos a aumentar o nosso risco de morte prematura do que se dormíssemos o tempo de horas recomendado. O que é que acontece quando temos uma privação que é frequente e dura durante muitos anos? Aumentamos o nosso risco de, à parte da doença psiquiátrica, aumentamos o risco da doença física, portanto, a nível de AVCs, infarto agudo do miocárdio,
Portanto, aumentamos o risco de termos doenças cardiovasculares. A nível de peso também pode haver uma alteração, pode haver uma maior propensão para uma obesidade, uma vez que a nossa hormona, a tal hormona que eu dizia da gula e da saciedade, se não dormimos, vamos ter tendência a ser mais impulsivos no que comemos, quase que também de forma, como não temos aquele tempo de descanso para regular as emoções, também quase que de forma um bocadinho, quase que uma forma mais emocional, também para compensar. A nível de infertilidade também tem um impacto gigante e nós sabemos que a ansiedade e a falta de sono são fatores de peso na questão da infertilidade, tanto para o homem como para a mulher, porque a nível hormonal também tem um impacto brutal. E também a nível de sistema imunitário. Portanto, o nosso corpo, quando nós descansamos, o nosso corpo, no fundo, combate aqui combate as infecções e protege o nosso sistema imunitário. Se nós não dormimos o suficiente, estamos muito mais propensos a apanhar doenças. Portanto, o nosso sistema imunitário fica muito mais enfraquecido. A nível de saúde mental, e ficando um bocadinho trabalho nisso, a questão dos adolescentes. Por exemplo, os adolescentes têm tido aqui um desafio, que é a questão dos ecrãs. Os ecrãs atrasam o sono, efetivamente perturbam o sono, deixam o sono mais fragmentado, menos profundo, e eles precisam disso. Já falei sobre isso, a questão da aprendizagem, a questão da concentração, para conseguirem ter um bom desempenho na escola, para conseguirem ter objetivos, regular o humor, porque nesta fase eles são extremamente desafiantes e eles precisam de este descanso, e este descanso não pode ser de todo desvalorizado. E sabemos que a falta de sono, há muitos estudos que dizem que a falta de sono nos adolescentes aumenta o risco de suicídio, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de ansiedade. Daí ser extremamente importante. Nos adultos, como já vimos também a nível laboral, tem imensos impactos, mas também vai dificultar a concentração, a atenção, vai aumentar a sonolência diurna, vai ter uma série de consequências que vão ter impacto na produtividade e, eventualmente, aumentar o risco de um burnout. Portanto, às vezes, nós só temos que mudar hábitos. Nós, por vezes, não nos apercebemos, mas temos hábitos que podem ser prejudiciais ao sono. Uma das minhas sugestões é manter rotinas. Nós regulamos muito bem com as rotinas, portanto, tentar adormecer sempre à mesma hora e tentar acordar sempre à mesma hora. No fim de semana podemos ser um bocadinho mais flexíveis, mas se conseguirmos manter mais ou menos os mesmos horários diariamente, isto pode ajudar-nos a regular e efetivamente ter um sono mais eficaz e mais saudável. Também preparar o quarto, nós temos, portanto, eu estava a falar da questão dos estímulos, a luz desperta-nos e o escuro prepara-nos para o descanso. Portanto, a nível cerebral isto tem um impacto brutal. É importante prepararmos um quarto escuro, com o mínimo de luz possível. Eventualmente, para quem tem despertadores daqueles analógicos, ok, podem virar o despertador para o lado. Porquê? Porque se acordarmos durante a noite, às vezes temos alguma tendência a olhar para o relógio e contar quanto tempo é que falta até acordarmos. E isso também pode atrasar e prejudicar o sono. O quarto deve estar a uma temperatura agradável, portanto, a cama é essencialmente feita para dormir e para ter relações sexuais. Pouco mais do que isso. Não devemos comer, não devemos estudar na cama, ver televisão, estar no telemóvel. Portanto, optar mesmo por manter esta zona como zona de descanso. Uma das minhas outras sugestões é a questão dos ecrãs, porque os ecrãs realmente, nós temos uma hormona que é a melatonina, é essa hormona que nós vamos produzindo ao longo do dia e que induz o cansaço, induz o sono. Portanto, nós ao estarmos nos ecrãs logo antes de irmos dormir, estamos a pôr a luz azul diretamente no nosso cérebro e que passa no fundo aquela mensagem ao cérebro de que é de dia, ainda não é hora de descanso, então vamos atrasar a produção de melatonina e esta hormona sim cria-nos uma pressão para dormir. Portanto, se estamos a atrasá-la, vamos atrasar também o nosso sono. Eventualmente, se conseguirmos dormir, vamos ter um sono mais fragmentado, com menos qualidade. Portanto, o ideal é meia hora a 2 horas antes de irmos dormir, tentarmos evitar os ecrãs, optarmos por uma atividade mais relaxante, por exemplo, a leitura, a meditação, ouvir uma música mais calma. Também podemos tomar um banho quente, para o nosso corpo também começar a relaxar um bocadinho. E uma das coisas que eu também posso sugerir que é a questão das tais preocupações, que muitas das vezes não é só quem tem ansiedade, todos nós temos problemas, todos nós temos preocupações e tendencialmente quando vamos para a cama é quando elas surgem. Portanto, a minha sugestão é, ok, ao longo do dia ou eventualmente algum tempo antes de irmos dormir, apontar as preocupações
deixar num bloquinho ao lado da cama, na mesa de cabeceira. Se eventualmente, antes de dormir, lembrar-me de mais alguma coisa, posso apontar lá. Porquê? Porque se eu fizer isto, eu sei que durante a noite não há o risco de eu acordar e pensar, ok, tenho que fazer isto. Está tudo registado. Eu não me vou preocupar. Isto não me vai fazer despertar durante a noite. Isto é uma estratégia que também ajuda um bocadinho a termos um sono mais tranquilo e sabermos que eventualmente no meu próximo dia então posso regressar a estas tarefas e sem grandes preocupações. Também a questão do exercício. Para terminar, a questão do exercício. O exercício faz muito bem a nível de saúde psicológica e a nível de saúde física, mas se for intenso não é recomendado. Portanto, exercícios intensos antes da hora de dormir podem ativar-nos e dificultar o adormecimento e, portanto, também não é recomendado se for muito intenso. Portanto, a National Sleep Foundation tem aqui algumas horas, algumas recomendações específicas para as várias idades ao longo da vida. Portanto, para os recém-nascidos entre os 0 e os 3 meses, 14 a 17 horas por dia. Para bebés dos 4 aos 11 meses, 12 a 15 horas por dia. Crianças pequenas entre 1 a 2 anos, 11 a 14 horas por dia. Pré-escolares, 3 a 5 anos, 10 a 13 horas por dia. Crianças em idade escolar entre os 6 e os 13, 9 a 11 horas. Adolescentes entre os 14 e os 17, 8 a 10 horas. Adultos mais jovens, de 18 a 25 anos, 7 a 9. E isto aplica-se também aos adultos entre os 26 a 64 anos, portanto 7 a 9 horas. E para adultos mais velhos, portanto acima dos 65 anos, 7 a 8 horas. Portanto, nós com o passar da idade vamos tendo tendência a reduzir o número de horas que precisamos para dormir. Há pessoas, por exemplo, no caso dos adultos, estamos de 7 a 9 horas, mas há pessoas que funcionam muito bem com as 7 horas, há pessoas que precisam efetivamente das 9 e está tudo certo. Pode haver alguma pronto, um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas está tudo certo, todos nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, portanto é importante também não nos preocuparmos muito com isto, nem nos agarrarmos muito demasiado a estas recomendações, tentarmos seguir, mas também tentarmos perceber o que é que o nosso corpo precisa. No caso das crianças e adolescentes, não respeitarmos estas horas de sono, podemos ver depois alguma influência a nível do desempenho escolar, a nível da concentração, a nível da irritabilidade, porque a nível cognitivo eles precisam mesmo deste descanso para depois ter um bom funcionamento nas relações, na escola, em todas as atividades que eles façam. A nível dos adultos, portanto, já vimos algumas das consequências, é a questão do aumento das doenças cardiovasculares, alterações a nível do humor, diminuição da produtividade, portanto, nada de positivo. Portanto, sempre que sentimos que acordamos muito cansados, que o nosso sono não foi reparador, sempre que sentimos muita sonolência durante o dia, sentimos dificuldade em concentrar-nos, estamos mais irritadiços, mais explosivos, mais impulsivos, portanto, tudo isso é importante. Quando imaginem numa situação em que têm um parceiro, marido, mulher, namorado, namorada, o que seja, que eventualmente relata que durante a noite se mexem muito ou que, por exemplo, a questão do ressonar, que isso acontece com muita frequência, é sempre importante isto ser avaliado ou por um psicólogo ou por um especialista do sono para que seja identificada a causa e então o tratamento seja o mais eficaz possível e o mais adaptado também um bocadinho à dificuldade. E isto se estas dificuldades persistirem. Nós sabemos que há certas situações em que pode não haver esta necessidade, mas se persistirem e se sentirem isto, então sim, é a altura de procurar ajuda. O mito número 1. O álcool ajuda a dormir. Mito completo. Portanto, o álcool é uma substância depressora e nós assumimos automaticamente que efetivamente vamos ter um sono mais descansado. Não, o nosso sono vai ser muito pior qualidade, vamos ter um sono muito menos reparador, vamos ter, se calhar, um sono muito mais leve e vamos acordar extremamente cansados no dia a seguir. Portanto, mito completo. Apesar de ser depressora, não vai ajudar o nosso sono, vamos ter menos quantidade do sono REM, que é aquele sono em que nós processamos as emoções, as aprendizagens, a questão dos sonhos, portanto,
Mito completo. Número 2. Toda a gente ressona quando dorme. Não. Não quer dizer que o ressonar seja um problema. Nós podemos estar constipados, podemos ter alergias, podemos ter rinites. Pronto, está tudo certo. O ressonar pode aí estar justificado. Mas quando ressonamos com frequência, pode efetivamente haver algum problema. Pode efetivamente haver uma apneia obstrutiva do sono, pode haver outro problema de sono que nós não estamos a conseguir identificar. Normalmente quem identifica nestas situações são os parceiros, não somos nós, não é? Mas é sempre um sinal de alerta que podemos avaliar e perceber o que é que se passa. Portanto, o mito número 3, todas as pessoas precisam dormir 8 horas por noite. Como já vimos, é um mito. Nem todos precisamos, todos nós temos necessidades diferentes, todos nós temos tempo de sono diferente. Por vezes há pessoas que efetivamente com as 7 horas ficam incríveis, espetaculares, há outras que jamais, precisam mesmo das 9 horas. Portanto, todos nós temos o nosso funcionamento, não há esta chapa 7, neste caso 8, para o tempo que nós temos que dormir. Portanto, é sempre adaptado. Apesar dos especialistas recomendarem entre as 7 a 9 horas para os adultos, não quer dizer que seja assim para toda a gente. Pode haver alguma variável.